A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes. Em muitas de suas parábolas e aforismos, Jesus convidou os seus ouvintes a ver Deus não como um juiz, não como alguém que possui exigências que precisam ser atendidas, não como o legitimador da sabedoria tradicional, mas como um pai compassivo e amoroso. Vamos refletir juntos sobre essa imagem de Deus apresentada por Jesus. Amigo ouvinte, inicia o programa Café Literário pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Aqui falando Henrique Fernandes, produtor e apresentador. No último programa, começamos a falar sobre essa ideia de Jesus e a compaixão. O que os textos, os documentos, nos falam sobre a imagem de Deus revelada por Jesus nos seus ensinamentos, nas suas parábolas, e como que isso aparece em alguns textos, considerados documentos importantes sobre o cristianismo primitivo. Nós estamos utilizando um autor importante que realizou muitos estudos na área do Jesus histórico, que é o Marcus Borg, numa obra muito interessante, já está em língua portuguesa, que foi lançada em 1994, em língua inglesa, e aqui, em língua portuguesa, pela editora Globo, chegou no ano de 2017. Vale a pena conhecer o autor e esta obra em particular. Para aquele que estuda a mensagem de Jesus de Nazaré, não apenas na sua dimensão conceitual, doutrinária, no campo religioso, portanto, mas também considerando a dimensão ética, os valores com os quais a mensagem de Jesus trabalhava ou expressava, é importante refletir ou conhecer a imagem que Jesus nos revelava sobre Deus. Qual é a imagem que nós temos de Deus, amigo ouvinte? Um Deus que tem exigências, um Deus que cobra, um Deus que pune, que castiga, que de alguma forma ameaça, vamos dizer assim, ou um Deus que acolhe, compreende, que é compassivo e misericordioso? Porque a imagem que temos de Deus, evidentemente para aqueles que se constituíram num campo religioso, essa imagem ela vai impactar a nossa vida e até as relações humanas. A relação que nós estabelecemos com o outro, comigo e com o outro, com o mundo, com a sociedade. A depender dessa imagem de Deus, nós podemos desenvolver no campo emocional, por exemplo, processos de culpa, de remorso, de medo, de ansiedade, o medo de ser julgado, o medo de ser abandonado por Deus. Essa relação entre religião e psicologia, particularmente através das experiências emocionais, é um estudo bem importante, bem interessante. Se eu tenho em mim, na minha mente, no meu campo conceitual, a ideia de um Deus vingativo que testa a fragilidade do ser humano ou a sua força para saber se esse humano está realmente vivendo segundo os preceitos de Deus, se eu penso assim, como não acreditar ou como não entender o impacto disso na minha vida emocional? Vamos repetir, processos de medo, culpa, insegurança. Por outro lado, se temos uma imagem bem diferente de um Deus que é de amor, um Deus compassivo, um Deus de misericórdia, eu vou lidar comigo, com o outro e com Deus de outro modo. Não é temer, é experienciar Deus. Será que podemos chamar isso de amor? Eu penso que sim. São apenas algumas reflexões de quem também se debruça sobre essas questões, mas eu vou me basear no texto já citado
e fazendo algum paralelo com o conhecimento doutrinário do Espiritismo, conforme algumas anotações de Allan Kardec e outros autores desse campo. O Marcus Borg analisa a questão no capítulo 4, que se intitula Jesus e a Sabedoria, o mestre da sabedoria alternativa, porque ele entende que Jesus propõe uma sabedoria e ele ensina a sabedoria alternativa. Não é aquela sabedoria comum, tradicional, do caminho largo, é o caminho estreito, a porta estreita. É marcado por rupturas em relação ao que está estabelecido e que normalmente gira em torno do poder, da dominação. Estamos lidando com preconceitos, que são pré-conceitos. Aquele sistema de pureza que comentamos no programa anterior, que era uma marca do tempo de Jesus. Ele vai romper com isso, porque estabelece a sua mensagem e suas ações na compaixão, no acolhimento. Ele diz algo muito importante, que como um professor de sabedoria, Jesus enfraqueceu o mundo da sabedoria tradicional e falou de uma alternativa. As duas coisas estão intrinsecamente vinculadas. A primeira, que é a sabedoria tradicional, precisa ser desconstruída para permitir que a segunda possa florescer. Jesus se dedicou a fazer isso de muitas maneiras. Uma delas, sem dúvida alguma, foi estabelecer como base, aliás, a base inclusive da construção do reino de Deus, no aqui e agora das suas realizações, era, e evidentemente permanece como uma proposta bem desafiadora, a compaixão. Compaixão e justiça. Então o nosso autor vai dar vários exemplos das atitudes de Jesus de romper com as convenções, com a sabedoria comum, tradicional do seu tempo, da sua época, ao mesmo tempo em que lança as bases de uma sabedoria alternativa, compassiva, que busca também a justiça. É quando então, num dado ponto aqui do capítulo, como já tínhamos comentado, ele vai falar da imagem de Deus como mais um exemplo, para que isso fique bem claro, desse afastamento de uma sabedoria comum, tradicional, para uma de base alternativa, no sentido de marcar uma distância, um corte, a compaixão. Por isso ele vai dizer assim: em muitas de suas parábolas e aforismos, Jesus convidou seus ouvintes a ver Deus não como um juiz, mas como um pai misericordioso, amoroso, compassivo. É quando ele então cita duas passagens de Mateus e de Lucas. Olhai as aves do céu, não semeiam, nem ceifam, nem recolhem nos celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Considerai como crescem os lírios do campo, não trabalham, nem fiam. Entretanto, eu vos digo que o próprio Salomão, no auge de sua glória, não se vestiu como um deles. Marcus Borg faz um comentário bem sensível em relação a essa passagem. Mais do que uma recriminação, essas passagens são um convite a ver a realidade como ela é, caracterizada por uma generosidade cósmica e por um abundante fulgor de vida. É ver a fonte de toda a vida como compassiva e generosa. E citando mais uma passagem do Novo Testamento, e Deus faz nascer o sol tanto sobre os maus como sobre os bons, e faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Não há aqui nenhum pensamento de recompensa ou de castigo. O sol é para todos, a chuva é para todos, porque Deus nos conhece
muito bem, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Deus vê até a queda dos pardais, e mais valor temos nós do que os numerosos pardais. São passagens também de Lucas e de Mateus. Deus, portanto, não é o Deus das obrigações e das recompensas, é o Deus da compaixão, é o Deus da misericórdia. O autor vai analisar uma passagem que é muito ilustrativa, que é uma parábola, chamada parábola do filho pródigo, que todos conhecemos, ou do filho perdido. Encontramos aqui a base dessa sabedoria alternativa de Jesus. A imagem de um Deus misericordioso e compassivo. Como um estudioso do Jesus histórico, Marcus Borg, numa notinha de rodapé, informa algo que eu penso ser importante, que apesar dessa parábola, desse texto, ser encontrada somente no Evangelho segundo Lucas, existe um consenso entre os estudiosos de que ela, de fato, reflete a voz de Jesus. Ou seja, uma história oral realmente contada por Jesus. E ele divide a parábola em 3 atos. No primeiro, a vida do filho pródigo é descrita com muitos detalhes. É quando o filho, então, vai para o exílio e se torna um excluído. Ele viaja para um país distante e lá não apenas esbanja o seu dinheiro, com uma vida um tanto desregrada, digamos assim, com exageros, mas ele também se reduz à pobreza e se torna um funcionário que cria porcos. E do ponto de vista da realidade social, aquele que cuidava de suínos, nas palavras de Marcus Borg, se torna menos que um intocável, se é que isso é possível. E no segundo ato, o que ocorre? O foco está sobre o pai, que ao avistar o seu filho retornando, ele sente compaixão e corre a seu encontro. Antes mesmo que esse filho consiga falar, o pai o beija e o abraça. O filho preparou uma confissão, mas antes mesmo disso ocorrer, o pai manda vestir o jovem com o seu melhor manto, põe um anel, sapatos, que são símbolos de aceitação e restauração. O filho mais jovem havia se afastado, pediu ao pai a sua parte nos bens e recebeu, esbanjou tudo quanto possuía, passou privações, começou a apacentar os porcos, reflete e lembra que os trabalhadores que o seu pai empregava tinham comida e ele, passando fome longe de casa, resolveu então voltar para casa. O pai o recebe de braços abertos e manda que seja preparado um banquete. Como diz o Marcus Borg, a parábola poderia ter acabado por aí, nesse segundo ato, e já seria um depoimento forte sobre a compaixão de Deus e a aceitação dos intocáveis. Mas não, Jesus prossegue a narrativa. No terceiro ato, temos o som da música, a dança, e o foco se volta para o filho mais velho, que fica sabendo dessa decisão, dessa atitude do pai, através de um empregado. E ele então se recusa a participar desse banquete e reclama: eis que há tantos anos me sirvo como um escravo e nunca transgredi uma ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Agora, ao chegar esse teu filho, que gastou os teus bens, mataste-lhe o vitelo gordo. E o pai responde: filho, tu estás sempre comigo, e todos os meus bens são teus. Mas era forçoso que festejássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Não é difícil concluir que a voz desse filho, do mais velho,
é a voz da própria sabedoria tradicional, focada no julgamento. O pai, obviamente, representa Deus, um Deus compassivo, saudoso de seu filho perdido no exílio e que festeja o seu retorno. Não é um retorno a uma vida de obrigações, deveres e recompensas. Tanto que o pai diz, estava morto. Morto em que sentido, amigo ouvinte? Estou aqui refletindo. Talvez no sentido dos ideais, no sentido da vida, a alegria de viver, porque ele mergulhou numa vida que nessa analogia podemos chamar de porta larga. E não é uma crítica que estamos fazendo a isso. Será que Jesus aqui apontava para a ideia que o Marcus Borg sugere de que o mundo da sabedoria tradicional, das convenções, das obrigações e das recompensas, tudo feito num clima de ameaça, de culpa, de medo? Será que esse mundo, esse esquema, nos leva ao mundo dos mortos? Esse filho estava morto e voltou à vida. Será que ele quer dizer isso? O mundo da compaixão, da misericórdia, afirma a realidade do espírito. O filho pródigo se distanciou da sua condição mais profunda. Isso não quer dizer que o filho mais velho também estivesse numa condição oposta, distinta. Ele também estava dominado, mergulhado na sabedoria tradicional, do julgamento. Ele não se alegrou com o retorno do irmão mais jovem, que estava, utilizando a linguagem da parábola, perdido, morto. Ele foi tomado de um sentimento mais difícil, de inveja, de indignação, algo nesse sentido. Ele age dessa forma. Ele não ousou viver uma outra vida que o mais jovem ousou e também se perdeu. A vida comum, a sabedoria comum, busca por uma satisfação e um significado, como diz o Marcus Borg, no mundo material. Os valores dominantes são a realização, ter poder, é o mundo da aparência. Organizar a vida em torno desses parâmetros ou desses valores pode nos levar para essa terra distante, pode levar a algum tipo de alienação, a morte de uma identidade mais profunda. Como dizem Anselm Grün e Thomas Halík, naquela obra Livrar-se de Deus, eles fazem uma análise do ateísmo contemporâneo. Então ele pergunta assim, o Anselm Grün, com quem queremos nos identificar? Somos o filho que dissipou a herança do seu pai para saborear e sorver a vida até a última gota? Ou somos o filho que se agarra à fé, mas que deixa passar a vida ao lado? Ambos os filhos precisam de uma transformação. O mais jovem foi audacioso, quis viver a vida e mergulhou numa vida dissoluta. Perdeu a esperança, perdeu o sentido e não encontrou o contentamento. Sem dúvida viveu o prazer. Só que sem o dinheiro, terminou o prazer e também, no caso dele, terminou o contentamento. Ele se perde, ele se distancia dele mesmo. Quis viver a plenitude, acabou na miséria. E o irmão mais velho permaneceu ali fiel às regras, aos compromissos, ao lado do pai, mas como também questiona o Anselm Grün, mas foi só para sentir segurança e acolhimento? Para que tudo pudesse correr bem na vida dele? Numa perspectiva mais individualista? Será que é medo de enfrentar os desafios que o mais jovem não teve? Medo de lidar com as incertezas, com a dúvida? Tanto que quando o mais novo retorna e o pai oferece um banquete, o mais velho fica ressentido, incomodado, não acolhe. Será que ele se sentia melhor do que o mais jovem, superior ao irmão caçula? Só que o pai não está focado nisso. Ele não julga o comportamento do mais velho e muito menos o faz em relação à conduta do mais jovem. Ele está acima disso, tanto que ele acolhe ambos e oferece para o que estava morto, usando a palavra do texto, um banquete.
Estamos, portanto, diante de uma imagem de um Deus compassivo, misericordioso, que é também um Deus da alegria, a alegria de viver. Ele celebra a vida e não exclui nenhum filho. O Anselmo Grão diz assim: o Pai misericordioso quer suscitar em ambos os filhos, em ambos, a misericórdia e a conversão. Os dois devem se encontrar novamente e ganhar nova vida. Acho importante esse comentário do Anselmo Grão. Consultando a obra O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, nós vamos encontrar ali uma base para uma teologia do acolhimento, da compaixão e da misericórdia. Martin Buber costumava dizer: se Deus é sobre quem se fala, ele não acreditava nesse Deus. Mas se Deus é aquele com quem se fala, aí sim ele acreditava em Deus. Da mesma forma, nós podemos dizer que nas páginas do conhecimento espírita encontra-se essa ideia: Deus é com quem se fala, não é sobre quem se fala. Portanto, trata-se de uma teologia, de uma relação do homem com Deus marcada pelo acolhimento, pela compaixão. Por isso, na pergunta 171 do Livro dos Espíritos, encontramos uma ideia básica. Em que está fundamentado o dogma da reencarnação? E a resposta dada foi a seguinte: na justiça de Deus e na revelação. Pois vos repetimos incessantemente, um bom pai deixa sempre aos seus filhos uma porta aberta para o arrependimento. E na pergunta 1008 da mesma obra, a indagação se volta para a questão das penas. A duração das penas sempre depende da vontade do espírito. Não haverá algumas que lhe sejam impostas por um tempo determinado. E a resposta assinada por São Luís diz assim: sim, há penas que podem ser-lhe impostas por um tempo. Isso pode passar uma ideia um tanto ameaçadora, mas não é sobre isso. Tanto que, logo depois da vírgula, a ideia que é apresentada é a seguinte: mas Deus, que só quer o bem de suas criaturas, acolhe sempre o arrependimento, e o desejo de melhorar-se nunca é estéril, nunca é em vão. Olha a ideia de uma espiritualidade do acolhimento, da compaixão, da misericórdia. O pensamento espírita trabalha com a ideia de leis que regulam o processo evolutivo do espírito. E Deus existe. Estabeleceu leis que regem os processos de harmonia, e a conduta humana deve espelhar esses princípios gerais de harmonia dentro dos caminhos da evolução. Quando isso não ocorre, nós somos convocados à restauração, à correção, e muitas vezes isso pode envolver algum grau de sofrimento. Isso faz parte do processo evolutivo, mas não se trata de um castigo ou de uma punição. A espiritualidade, vamos repetir, é sempre uma experiência de acolhimento e de compaixão. Por isso aqui está o texto. Algumas situações nos são impostas como resultado das nossas ações para que possamos corrigir aquilo que não foi adequado, que não gerou harmonia. Mas isso é por um tempo, até que isso se resolva. E mesmo assim, o texto enfatiza: mas Deus só quer o bem das suas criaturas e sempre acolhe o arrependimento, o retorno do filho pródigo. E isso é comemorado numa festa, a festa da vida, o banquete do autoconhecimento, da transformação. Por isso, ainda no texto, o desejo de se melhorar nunca é estéril, nunca é sem sentido. E na mesma obra há uma reflexão muito oportuna. Filhos pródigos, deixai o vosso exílio voluntário, voltai para a morada paterna, o Pai vos estende os braços
e está sempre pronto para festejar o vosso regresso ao seio da família. Essa é a ideia de uma espiritualidade centrada, baseada na compaixão, ensinada por Jesus. Aqui nos despedimos, amigo ouvinte, desejando a você muita paz, agradecendo sua presença aqui no programa, apoiando a Rádio Rio de Janeiro. Até breve! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes.